No vídeo de hoje vamos falar sobre idolatria. Nos últimos meses eu tenho meditado e estudado muito sobre esse tema. E eu tenho me baseado em dois livros, que é esse livro aqui do Timothy Keller, chamado Deuses Falsos, que é um livro assim que me impressionou bastante pelo conteúdo teológico, uma qualidade, né, onde o autor se expressa muito bem sobre temas relacionados à idolatria, principalmente na nossa atual sociedade. Outro livro que aborda muito sobre idolatria também é o mesmo autor, né, o Comentário de Juízes, do Timothy Keller, que é uma ótima indicação de livros para você também, principalmente relacionado ao tema daquela sociedade da época, onde o próprio livro de Juízes vai falar que o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então, foi um povo que se misturou com aquelas civilizações daquele tempo, aqueles povos, os cananeus, os jebuseus, os midianitas, povos que Deus ordenou que eles não se misturassem. Então, a gente percebe ali também a idolatria intrínseca dentro desse tema. E esse é um tema, pessoal, assim, que é muito importante a gente meditar. Calvino ele tem uma frase que diz o seguinte, que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. Ou seja, o homem ele foi criado para adorar a Deus. Só que por conta da queda, o coração do homem se desviou e o homem ele passou a adorar a qualquer outra coisa. Ele começou a colocar coisas ou algo no lugar de Deus. O Timothy Keller, no seu livro, ele vai falar o seguinte sobre a idolatria. Ele diz o seguinte: o que é o ídolo? O ídolo é qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa que seja central e essencial em sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. No livro, ele relata situações que aconteceram principalmente ali na crise financeira que ocorreu em 1929 nos Estados Unidos e também a crise financeira de 2008, onde ele cita alguns exemplos de homens muito poderosos, que tinham muito dinheiro, que tiraram a sua própria vida porque perderam quantias muito grandes. Então, essas pessoas elas não viam mais sentido em viver porque elas perderam o seu bem mais precioso, que era o dinheiro. E o que a gente aprende com isso? Que o Deus da vida daquelas pessoas era Mamon. O próprio Senhor Jesus falou: vós não podeis servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e vocês não podem servir a Mamon. Né? Ele coloca ali no texto, a palavra correta é Mamon. Mamon é uma entidade que governa o dinheiro. Então, o nosso mundo ele está sobrecarregado de ídolos. Muitas pessoas têm uma ideia de que ídolos é apenas as estátuas, né? Os santos católicos, estátuas ali de pedras, monumentos. Não, os ídolos não são apenas isso. Obviamente que quando a gente olha para uma sociedade do passado, a gente consegue identificar esses tipos de ídolos ali. Mas isso foi avançando, né? E os ídolos eles são muito mais ocultos. O Timothy Keller, aqui no livro, ele também cita algo bastante interessante no primeiro capítulo, que ele diz o seguinte: nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente das antigas culturas. Cada uma delas é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. Cada um tem seu sacerdócio, seus totens e seus rituais. Cada uma delas tem seus templos, sejam eles torres empresariais, spas, academias, estúdios ou estádios, onde sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. O que é que ele está falando aqui? Todos nós sabemos que os ídolos, né, essas entidades que muitas pessoas cultuam, elas sempre cobram algo da pessoa. Ela vai pedir algo em troca. Então você precisa fazer uma oferta ali para aquele ídolo. Você precisa fazer um sacrifício para que ele te abençoe. É uma troca. Você dá algo para ele e ele vai te dar aquela coisa que você tanto quer, né? Ou seja, você precisa fazer um sacrifício
para aquele ídolo. Então ele está falando que nos nossos dias também são assim. E ele fala que esses templos não são mais aqueles templos, né, como do passado ali, que a gente vê os templos da Grécia, os templos que existiam os rituais. Não, ele fala que os templos hoje são prédios empresariais, spas, academias, estúdios, estádios. Por quê? Porque a idolatria está intrínseca em todas essas esferas da sociedade. Então isso é algo aqui muito profundo que o Tim Keller fala. E aí ele continua. Quais são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro, do sucesso? Perceba, tudo isso são deuses. Beleza, poder, dinheiro. E no livro ele vai abordar vários aspectos, né? A idolatria política, a fome por poder. Isso são ídolos ocultos do coração de cada um de nós. Permeia alguns desses ídolos ali que nós precisamos pedir ao Senhor para nos sondar. Então, é muito interessante a abordagem dele aqui em relação a esse livro. Mas como eu falei, a minha ideia não é que isso aqui seja um resumo do livro. Tá? Eu quero falar algo aqui de fato como uma reflexão sobre esse tema. Nós devemos levar em consideração também que existem vários tipos de ídolos. Por exemplo, ídolos pessoais. Pode ser alguém que você idolatre. Tá? Então você pode estar idolatrando pessoas. Pode ser alguém da sua família, pode ser alguém específico, uma celebridade. Existem vários tipos de idolatrias relacionados a pessoas mesmo, tá? Então isso também é uma idolatria. Existem ídolos culturais, ídolos sociais, ídolos intelectuais, ídolos espirituais. Então, pessoal, a idolatria ela permeia várias esferas que vai muito além de uma imagem. Então isso é muito importante. E o que é que os ídolos fazem? Os ídolos, eles escravizam. Por que eles escravizam? Porque esses ídolos, eles te tornam reféns. Ele sempre vai te cobrar algo, ele sempre vai te pedir algo, ele sempre demanda algo. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Por quê? Porque a idolatria é algo que deve ser sondado em nosso coração, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós não podemos servir a dois senhores em nossas vidas. Eu tinha, um grande ídolo na minha vida, que era o meu próprio corpo. Como eu citei até no primeiro vídeo, a minha profissão, sou nutricionista e sempre fui envolvido com a área de saúde, esportes. Então, desde muito novo, eu comecei a focar muito na academia, musculação e adentrei no fisiculturismo. E quando eu me converti em 2016, o Senhor falou fortemente ao meu coração que o meu ídolo era o meu corpo. E aquilo foi um choque muito grande para mim. Porque até então eu estava muito cego, eu não conseguia enxergar isso. Eu era a pessoa que postava muitas fotos minhas sem camisa, né? Postando ali, querendo chamar a atenção. De fato, era essa a vontade que eu tinha. Então, era um ídolo oculto no meu coração, só que eu não enxergava. Só que quando eu me converti, comecei a buscar o Senhor com mais profundidade, o Espírito Santo me revelou que aquilo era um ídolo. E de imediato, Deus, ele foi me moldando e me tratando, e ele tirou de mim a vontade que eu tinha, assim, exacerbada de cuidar do meu corpo. Eu lembro que nesse período eu trabalhava em uma loja de suplementos e eu tinha 2 horas de descanso. Nesse período de tempo que eu ia para a academia, nesse momento que aconteceu esse processo todo comigo na minha vida de mudança, eu comecei a perder a vontade de ir para a academia naquele horário de descanso. Comecei a ter um tempo com o Senhor. Então eu tirava 2 horas para orar, para louvar o Senhor, para ler a palavra. Então eu fui perdendo aquela vontade que eu tinha de focar tanto no corpo. E foi muito estranho porque eu era uma pessoa que não podia perder um dia de academia. Aquilo de fato dominava a minha vida. Pra você ter noção, na minha casa tinha 3 espelhos. Eu chegava, me via no primeiro espelho, ficava me olhando, depois ia pro segundo espelho, ficava me olhando, terceiro espelho me olhando. Ou seja, a minha vida era resumida em ficar me olhando, me observando, ver o que eu precisava melhorar. E sempre estava ruim, eu nunca me achava bom, eu sempre achava que não, eu tenho que melhorar mais, eu tenho que melhorar meu corpo, eu tenho que definir mais. Então aquilo permeava a minha vida. A minha identidade estava naquilo. E o Senhor foi abrindo meus olhos para mostrar para mim que aquilo era um ídolo no meu coração. Em 2016 eu entreguei isso para o Senhor e assim foi um processo de libertação, de me sentir em paz. Muitas pessoas começaram a meio que me criticar, falar, gente, você não era tão focado em academia, agora você parou, você está emagrecendo,
tal, volta a malhar. Então houve também um conflito, uma batalha interna ali, né, por conta do ego, de estar sempre sendo elogiado por conta do corpo, de estar postando foto com o corpo, e aquilo trazia elogios, trazia comentários, e aquilo amaciava o meu ego, eu gostava, mas eu entendi que não era aquilo que o Senhor queria para mim. Então, a partir daquele momento que eu entreguei aquele ídolo, eu percebi que minha vida, o meu crescimento com Deus foi muito maior. E o porquê isso? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Toda vez que a gente está preso a algo, não tem como nós evoluirmos na nossa vida espiritual. Então, se você tem algo oculto na sua vida, você tem um ídolo oculto, dificilmente você vai evoluir. Então você precisa entregar esse ídolo nas mãos do Senhor para que Ele possa te tratar, para que você possa avançar espiritualmente. Então foi um processo, uma experiência que eu conto porque foi algo que aconteceu comigo. Então queria ler alguns textos aqui com vocês para finalizar. Existe um texto lá em Colossenses que diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. E aí o que ele fala no final? Que é idolatria. Então todos esses pontos aqui são idolatrias. Impureza, imoralidade, avareza, todos são idolatrias do nosso coração. Então, muitos de nós carregamos esses tipos de características no nosso coração, mesmo depois de convertido. Nós precisamos fazer morrer. Paulo está escrevendo aqui para crentes: fazei, pois, morrer. Então, existem cristãos que têm a idolatria da área sexual? Tem. Impurezas, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, são idólatras do dinheiro? Tem, irmãos. Isso é muito sério, nós precisamos buscar o Senhor. Lá em Coríntios, tem um texto também muito interessante, onde Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 19 a 20. Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. O que Paulo está dizendo aqui? Que por trás dos ídolos estão quem? Os demônios. Pessoal, só existe duas formas de adoração no mundo. Ou você adora a Deus, ou você adora ao diabo. Esse conflito aí é muito real. Só existem esses dois tipos de adoração. E Satanás, ele se esconde atrás desses ídolos, dessas coisas. Por quê? Porque o desejo dele é ser adorado. O pecado original, o pecado inicial de Lúcifer foi que ele quis tomar a glória de Deus, ele quis se colocar acima de Deus, né? Como a gente vê o texto lá em Filipenses, né? A gente vê lá em Ezequiel também que ele quis, o Senhor, ele se humilhou tomando forma de servo, e Satanás, ele quis se assentar no trono de Deus. Então o Senhor buscou humildade, o Senhor se humilhou. Satanás, ele foi orgulhoso. Então a vontade dele é ser adorado. Então quando ele se esconde atrás desses ídolos, os demônios se escondem atrás dos ídolos, é porque eles querem receber adoração. Então quando nós vemos tantas celebridades sendo adoradas, tantas coisas sendo adoradas, bem materiais sendo adorados, por trás daquilo estão os demônios, porque eles querem receber essa glória. Então a idolatria é algo muito sério. Muitos de nós sofremos com ídolos ocultos no nosso coração, que o Senhor precisa nos revelar. Quando nos aproximamos do Senhor, quando meditamos nesses temas, o Senhor abre os nossos olhos. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, porque a idolatria, ela é algo muito sério. A idolatria, todos nós, quando lemos a palavra de Deus, uma das coisas que mais o Senhor disciplinou Israel foi por conta da idolatria. Então nós vemos várias situações que ocorreram com o povo de Deus porque eles estavam adorando outros deuses. E o Senhor, ele odeia a idolatria, odeia de fato. E muitas vezes nós estamos aí, nesse lugar de idolatria também em nossas vidas. Então é isso, irmãos. Espero que de alguma forma vocês tenham gostado desse conteúdo. A ideia aqui é trazer de fato uma reflexão, uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, deixa um like, comenta, compartilha com outros irmãos. Não se esquece também de se inscrever no canal. Se você tiver interesse em adquirir os livros que eu citei aqui nesse vídeo, tá? Que é os livros do Timothy Keller, o link eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês
adquirirem lá pela Amazon. Vale muito a pena o investimento. Investir em livro é a melhor coisa que vocês podem fazer na vida de vocês. Tá? Invistam em bons livros, isso vai ajudar muito. Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.